E aí, pessoal, tudo bem? Prazer ter você aqui de novo nos nossos vídeos, né? Deixa seu like, curte o canal, se inscreve, eu não sei fazer esse negócio. Mas é um prazer mesmo estar aqui com você. E nossa aula de hoje, ela trabalha um pouco com um assunto muito importante, que é o trabalho, né? Trabalho é uma categoria e uma atividade que a gente não consegue pensar a sociedade sem ele. Pense em alguma sociedade sem o trabalho. Não tem. Porque é através do trabalho, da produção, que nós nos organizamos para suprir as nossas necessidades. Nós produzimos e toda a sociedade produz. E o trabalho é um assunto extremamente importante. Neste sentido, nossa aula tem este foco: entender o trabalho atual, no Brasil especialmente e no mundo de modo geral. Nesse primeiro vídeo, vamos desenvolver um pouco a história do trabalho no Brasil, para a gente perceber quais são as nuances, né? E no próximo vídeo, a gente vai trabalhar com não a história do trabalho, mas a atualidade do trabalho, como que ele tem sido desenvolvido, quais são as tendências que tem aí no trabalho brasileiro atual. Então vamos lá. Anote suas dúvidas e, por favor, tudo que você não entender na live, fala eu não entendi, sem vergonha. O trabalho no Brasil, ele tem um histórico de desenvolvimento que não começa com Portugal. A gente normalmente pensa que a história brasileira começa com os portugueses, pá. Não, não, não. Há uma pré-história brasileira antes de Portugal. Há uma história antes da colonização. E antes da colonização, nós tínhamos um modelo produtivo. Era o sistema de trabalho indígena. Ah, e como funcionava? Esse sistema de trabalho, ele é caracterizado por ser comunal. Como assim? Comunal é a palavra que deve te lembrar comum, tá? Comunal parece comum. Isso significa que o trabalho na aldeia indígena, o trabalho das populações indígenas, era um trabalho feito em comum. Comum acordo, comunidade, de todos e de todos. Não há a ideia aqui de acúmulo de riqueza, acúmulo de bens ou o trabalho individual. Eu construir o meu império. Não. O trabalho é caracterizado por este senso de coletividade nas populações indígenas. Interessante. Mas isso não significa que dentro das populações indígenas todos façam o mesmo tipo de serviço. Havia aqui no Brasil a chamada divisão sexual do trabalho. O que é isso? É a divisão que considera o sexo como fator definidor da atividade. Vamos traduzir? Basicamente, no nosso país, durante o processo de ocupação indígena, as mulheres ficavam com um tipo de trabalho e os homens ficavam com outro tipo de trabalho. As mulheres trabalhavam bastante na construção de cestos, trabalhavam bastante com o cuidado dos filhos, a cozinha, e os homens encarregavam-se da caça, pesca, defesa, guerra. Este é um tipo de trabalho que não focava no acúmulo, mas em atender às necessidades da tribo. Aí chega o português. Quando chega o português e o colonizador, a proposta não é atender às necessidades. Portugal inicia no Brasil uma empresa colonial. Uma empresa colonial. Por que esta expressão? Essa expressão não é à toa. Não, gente. Empresa colonial é a expressão que nós usamos porque a ideia de Portugal é produzir lucro com o nosso país. Tá? Como uma empresa atual tem que produzir lucro, gerar rendimentos, tal. Essa era a ideia portuguesa. E aí, aqui no Brasil, eles trazem a lógica empresarial de produção, lucro. Uma lógica que não se adequa, não, não encaixa
na forma como o indígena vivia. Não, o indígena tinha um outro modelo produtivo. E o indígena conhecia o território, o indígena estava entre o seu próprio povo. As populações indígenas começam a resistir à opressão portuguesa. Começam a fugir, correm para o interior, e assim a coisa vai indo. Além de, evidente, né, dos massacres que os portugueses fizeram, os indígenas tinham conhecimento da terra e fugiram. Diante disso, foi necessário substituir a mão de obra indígena por uma outra obra. E aí nós temos no Brasil o desenvolvimento muitíssimo feio do sistema escravista, que no nosso país demorou muito para ser abolido. O sistema escravista de trabalho é o segundo grande modelo ou forma produtiva que impera no nosso país. Como funcionava? O escravo é a mão de obra básica e o escravo negro, isso é necessário, tá? A gente tem que falar isso. A escravidão no Brasil é racial, então tinha uma cor definida. O escravo, vindo da África, ele desenvolvia as atividades mais brutais, trabalho no campo, trabalho na lavoura, trabalho na moenda. Havia também trabalho na cidade e o trabalho doméstico, mas em grande medida eles eram recursos descartáveis. No início da colonização, a média de vida de um escravo no campo era de 10 anos. Depois ele, exaurido, morreria. Não dura muito nesse modelo, tá? Esse modelo que vigorou no Brasil por um longuíssimo tempo, um tempo muito grande. E o que motivou a mão de obra escravizada? O que motivou o uso dessa mão de obra é o dinheiro que era gerado através deste comércio de escravos. O dinheiro gerado através do comércio dos escravos intensificou, intensificou o sistema escravista. E aí nós temos a escravidão como uma fonte de renda. Nossa, que coisa feia, né? Uma marca muito negativa na história do nosso país. Muito, muito triste isso que aconteceu. Até hoje nós lutamos contra as mazelas da escravidão, contra os resquícios da escravidão no nosso sistema, tá? Mas isso foi aceito de boa, tranquilamente? Não, não. Trabalho escravo no Brasil, ele também apresenta resistência. Os escravos, eles não assumiram de forma passiva este modelo opressivo. Não. Os escravos resistiram. Como eles resistiram? Existem várias formas ao longo da história. Algumas mais comuns, outras formas um pouco menos comuns. Os escravos, escravizados, empreendiam fugas, iam embora das fazendas. O aborto era uma estratégia aí das mulheres negras que sofriam violência sexual por causa do abuso dos seus senhores, né? As revoltas, uma das revoltas mais famosas é aquela revolta de Malês. Se você já deve ter estudado, ter ouvido falar dela. É quando os negros da Bahia, especialmente Salvador, se organizam para, de alguma forma, acabar com a escravidão ali em Salvador e até há propostas de criar um reino independente, né? Revolta de Malês. Os quilombos são lugares de refúgio para essa população negra. Os quilombos, o mais famoso deles é o Quilombo dos Palmares, com o Zumbi. Havia também o sistema de irmandades, quando grupos de negros ex-escravizados eles se reuniam numa ajuda mútua entre as partes e, evidente, a resistência cultural, manter a sua fé, manter a sua religião, sua cultura, num país que impunha a conversão, que impunha o catolicismo, isso é uma forma de resistência. O trabalho negro no Brasil, negro escravizado, ele vai caminhando até que no século XIX entram em cena as leis
abolicionistas e as leis contra o tráfico negreiro. 1845, na Inglaterra, é feita a Lei Bill Aberdeen. Bill Aberdeen. Esta lei proibia o tráfico de escravos no planeta. O Brasil não tem como competir e o Brasil faz a sua lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proíbe o tráfico negreiro. Lógico, ainda houve alguns episódios de contrabando ilegal de negros da África para o Brasil. Mas a partir de 1850, o trabalho do escravizado passa a sofrer essas restrições. Vem a lei do ventre livre, lei do sexagenário, várias leis que vão pouco a pouco minguando com a escravidão. E por fim a Lei Áurea, que abole a escravidão no Brasil, né? Aboliu a escravidão. Quem é que passa a ocupar os postos de trabalho neste momento? Em grande medida, neste momento, você tem a figura do imigrante. O imigrante europeu, em grande medida, ele vem para o Brasil e no Brasil o imigrante europeu passa a desenvolver várias atividades. Várias atividades. Na lavoura, na indústria. E aí eu pergunto para você, te pergunto, por que o imigrante saiu da Europa e veio para cá? Isso tem a ver com a superpopulação que está se desenvolvendo na Europa. Tem um número muito grande de pessoas nos países europeus. E há um contexto de guerra, de alguns conflitos, esta população sai da Europa e vem para o Brasil. Interessante. Mas por que não trazer negros da África, como sempre tinha sido feito, mas para trabalhar na condição assalariada, trabalho livre? Gente, nessa época do Brasil e do mundo, havia uma ciência racista. Ciência racista é um modelo científico pautado na ideia de raças. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Aquele negócio de medir o crânio, falar que algumas raças são mais desenvolvidas do que outras. E neste momento, no Brasil, a ciência racista é muito forte. Existe a ideia de embranquecer o nosso país, para que o nosso país, entre aspas, se desenvolva. É por isso que o imigrante europeu é interessante para o Brasil. Não é apenas uma questão comercial, há também uma questão cultural nesse sentido. E o negro passa a ser visto como alguém inferior, como alguém de poucas qualidades. Por isso que se incentiva tanto a imigração. Com a imigração e o café, o Brasil começa a ter o seu sistema de trabalho assalariado. Trabalho com um valor pago mensalmente. Gente, até mais ou menos 1800, 1900, no Brasil não havia esta ideia de salário. Não. Havia a ideia de escravidão, pagar com alimento, mas salário era uma ideia muito, muito estranha no Brasil. Agora começa a ter essa construção do salário no nosso país. E o trabalho passa a ser assalariado. Isso fica muito forte com a indústria. A indústria que se desenvolve, principalmente lá em São Paulo, motivada pelo café, motivada pelos grandes cafeicultores, uma indústria que também acaba sendo intensificada pelo processo da Primeira Guerra Mundial. Isso não é interessante para nós nesta aula, mas através da indústria se intensifica o trabalho assalariado. Muito legal, muito legal. Como que é essa situação industrial do Brasil neste período? Gente, nesse período, a produção brasileira é muito parecida com a da Inglaterra, lá durante a grande Revolução Industrial. Trabalha-se muito, ganha-se pouco, bem pouco, e não há direitos de trabalho. Diante disso, no nosso país, nessas primeiras décadas, se espalham
movimentos dos trabalhadores, movimentos de quem trabalhava principalmente nas fábricas contra esse sistema de exploração. Ok. Fica muito forte no Brasil uma tendência anarquista brasileira. É, os trabalhadores que vinham, os imigrantes que vinham da Europa, trouxeram as ideias anarquistas, comunistas para o Brasil, e aí essas ideias se espalham por causa desse cenário brasileiro de indústrias opressoras que exigem uma carga de trabalho muito alta, um estilo de trabalho muito ruim, né? Inclusive, é nesse momento que você tem a formação das grandes greves, sendo a maior delas a Greve Geral de 1917. Olha o que essa lei propunha. Propunha o fim do trabalho infantil para crianças com menos de 14 anos, fim do trabalho noturno das mulheres, limite de 8 horas de trabalho, porque trabalhavam-se 12, 13 horas, e o aumento no salário. Essa foi uma grande greve brasileira que gerou, sim, alguns benefícios, né? Não era, não foi do jeito que o pessoal queria, mas os salários foram um pouco aumentados, é, uma idade mínima foi colocada para o trabalho infantil, mas a grande mudança no trabalho brasileiro vem com esse cara aqui, ó, Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele é o grande pensador e o grande promotor das leis do trabalho no Brasil. Na década de 30, por causa da crise de 29, por causa daquela falência do liberalismo, na década de 30 o trabalho ganha atenção. As empresas estão falindo, os bancos estão quebrando, está tudo indo para o buraco. E aí, o Getúlio Vargas vem com as suas leis trabalhistas. Salário mínimo, férias remuneradas, depois vai surgir o 13º salário, seguro-desemprego, leis trazidas por Vargas para cá, para o Brasil. Ele cria o Ministério do Trabalho, Carteira de Trabalho, a CLT em 1943, né? Mas lógico, tudo isso não é feito de graça. O Vargas tem um controle rígido sobre o trabalho. Os sindicatos passam a ser instrumentos para controlar o empregado, para ter uma certa pressão sobre o empregado. O governo, na medida que dá alguns direitos, também retira outros. Vargas era contrário à greve. Vargas, ele não, não colocou um salário mínimo no valor que seria o adequado e vai fazer greve por isso. Vargas não aceita. Então veja só, começa a existir uma lei do trabalho a partir de Getúlio Vargas no Brasil, a partir da influência desse cara. E a partir da influência desse cara, as coisas vão caminhando. O trabalho se consolida. Você tem férias, seguro-desemprego, 13º, muito legal, muito bacana. Mas e atualmente? Atualmente, o trabalho no Brasil, lá depois do FHC, depois do período aí do governo Temer, isso ficou um pouco mais intensificado. Nós temos um trabalho que se caracteriza pela flexibilização de leis trabalhistas. Hoje, esse negócio de férias, salário mínimo, jornada mínima, está sendo tudo flexibilizado. O empregador pode fazer um acordo com o empregado e pode vender as férias, reorganizar a jornada de trabalho. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Hoje você tem um papel bem menor do sindicato. O sindicato não é tão atuante quanto era no passado. E no nosso país hoje, aumento do trabalho informal. O que é o trabalho informal? Isso fica para o próximo vídeo, que é o vídeo 2. Eu te espero lá para a gente continuar esse assunto, beleza?